Menos de 2% da população mundial possui olhos verdes. Essa raridade, por si só, já levanta uma questão fundamental dentro da biologia evolutiva humana. Como uma característica tão incomum conseguiu emergir, persistir e atravessar milhares de anos até o presente, permanecendo restrita a uma fração tão pequena da espécie? A cor dos olhos, embora frequentemente tratada como um detalhe estético, é, na realidade, um traço biológico altamente complexo. Ela representa uma interseção entre genética, pigmentação, ótica estrutural e história populacional. E é exatamente por isso que os olhos verdes continuam sendo um dos exemplos mais intrigantes de diversidade fenotípica humana. Durante séculos, diferentes culturas atribuíram aos olhos verdes significados simbólicos. Em muitas tradições, foram associados ao incomum, ao ancestral, ao misterioso. No entanto, a ciência moderna revela algo ainda mais fascinante. A tonalidade verde não é uma música simples pigmento depositado na íris, como se fosse uma tinta biológica. Ela é, em grande parte, um fenômeno emergente, resultado de interações sutis entre luz e tecido ocular. Para compreender isso, é necessário observar a anatomia da íris. A íris humana é composta por camadas de células pigmentares e fibras estruturais. O elemento central que define sua coloração é a melanina, o mesmo pigmento responsável pelos tons da música, pele e dos cabelos. Em olhos castanhos há uma alta concentração de melanina. Essa abundância absorve a luz de maneira eficiente, produzindo tons escuros e homogêneos. Mas antes da gente continuar, escreva nos comentários de qual região nos acompanha, para saber o quão longe os nossos episódios estão chegando. Não esqueça de se inscrever aqui no canal Raiz Primitiva. E obrigado você que já faz parte da comunidade. Forte abraço. Em Olhos Azuis, o cenário é diferente. Música, a melanina é extremamente reduzida. Nesse caso, a coloração não surge de um pigmento azul. Música, mais da dispersão da luz. Um fenômeno óptico, conhecido como música. Espalhamento de Hillel é o mesmo princípio físico que música torna céu azul quando a luz solar atravessa a atmosfera terrestre. Os olhos verdes ocupam uma posição intermediária, mas não trivial. Eles combinam uma quantidade moderada de melanina com efeitos estruturais complexos. A tonalidade verde emerge da interação entre pigmentos amarelados residuais, dispersão de luz e propriedades microscópicas do estroma da íris. Ou seja, olhos verdes não são simplesmente música meio castanhos, meio azuis. Eles representam uma configuração específica, rara e biologicamente improvável. Essa improbabilidade já sugere um ponto central. Olhos verdes não surgem a partir de um único gene isolado. A genética da cor ocular é poligênica, multifatorial e profundamente regulada por redes genéticas complexas. Durante muito tempo, livros didáticos simplificaram esse traço como uma herança mendeliana. Simples, música com castanho dominante e azul recessivo. Hoje, essa explicação é considerada insuficiente. Estudos genômicos demonstram que dezenas de variantes genéticas influenciam a pigmentação música ocular. Entre os genes mais importantes estão OCA2 e AGC2, localizados no cromossomo música 15. Essas regiões regulam a produção e distribuição de melanina na íris. Mas o que torna os olhos verdes especialmente raros é que eles dependem de combinações específicas e não apenas de uma mutação singular. A ciência entende com clareza crescentes mecanismos gerais, mas ainda não consegue prever com precisão absoluta quando e por determinadas combinações genéticas produzem exatamente o verde.
Essa limitação não é um sinal de fracasso científico, é uma evidência da complexidade real da biologia humana. A raridade dos olhos verdes também se manifesta em sua distribuição geográfica. Eles aparecem com maior frequência em populações de origem europeia, particularmente em regiões do norte e do centro do continente, Irlanda, Escócia, Islândia, partes da Alemanha e da Escandinávia concentram proporções mais elevadas. Em escala global, porém, permanece em exceção. Essa distribuição não é aleatória. Ela é um reflexo direto da história evolutiva recente da nossa espécie. Durante a maior parte da existência do Homo sapiens, olhos claros provavelmente não existiam. As populações ancestrais africanas, das quais todos os humanos descendem, apresentavam predominantemente olhos escuros. Música. Isso faz sentido do ponto de vista adaptativo. Altos níveis de melanina protegem contra a radiação ultravioleta intensa. Música. Reduzindo danos celulares e preservando funções fisiológicas. A emergência de olhos claros parece ter ocorrido após a migração de grupos humanos para latitudes mais altas, onde a incidência solar é menor. Essa transição, iniciada há cerca de 60.000 anos, marcou um dos processos mais importantes da pré-história humana. Ao se deslocarem para ambientes euroasiáticos, populações modernas enfrentaram novos regimes de luz, clima e isolamento demográfico. Música é nesse contexto que a diversidade ocular começa a ganhar espaço, não como um salto evolutivo repentino, mas como um acúmulo gradual de variações genéticas em populações pequenas. Em grupos reduzidos, a deriva genética pode amplificar traços raros, simplesmente por acaso. O chamado efeito fundador música também desempenha um papel importante. Quando um pequeno grupo se música separa e forma uma nova população, certas variantes genéticas podem se tornar mais frequentes, não porque sejam música superiores, mas porque estavam presentes nos indivíduos iniciais. A pré-história europeia foi marcada exatamente música por esse tipo de dinâmica. Durante o Paleolítico Superior, música caçadores, coletores viveram em comunidades dispersas, frequentemente isoladas por barreiras geográficas e climáticas. Mais tarde, no Neolítico, com o surgimento da agricultura e de assentamentos permanentes, novas pressões populacionais e padrões de migração remodelaram o genoma humano. Olhos verdes podem ser um vestígio dessa música, história profunda, um traço raro preservado em determinados ramos populacionais, atravessando milênios como uma assinatura silenciosa da evolução recente. Mas a questão permanece: por que olhos verdes nunca se tornaram comuns? Por persistem como uma exceção estatística. Uma das hipóteses discutidas na literatura científica envolve seleção sexual. Características raras podem ter sido percebidas como atraentes em determinados contextos culturais, biológicos, aumentando sua transmissão. No entanto, essa explicação não é definitiva. Música. Outra possibilidade é que olhos verdes sejam simplesmente um subproduto neutro da evolução da pigmentação. Música sem vantagem adaptativa direta. A ciência até hoje trabalha dentro desses limites. Música. Ela consegue explicar como a cor é produzida, consegue rastrear os genes envolvidos, consegue música reconstruir parte do cenário evolutivo, mas ainda não pode afirmar com total certeza qual combinação de fatores históricos, demográficos e seletivos manteve os olhos verdes tão raros. Talvez seja justamente isso que torna essa característica tão fascinante. Em um único detalhe anatômico, uma simples tonalidade ocular, está codificada uma história que atravessa migrações antigas
isolamento pré-histórico, genética populacional e os mecanismos sutis da evolução humana. Olhos verdes não são apenas uma cor, são uma janela biológica para o passado profundo da nossa espécie. E no próximo capítulo, a investigação avança ainda mais, porque entender essa raridade exige retornar ao momento em que os olhos claros surgiram pela primeira vez e ao que isso revela sobre os humanos que viveram na fronteira entre a era glacial e o mundo moderno. A história dos olhos verdes não pode ser compreendida apenas como uma curiosidade genética moderna. Ela está profundamente conectada à pré-história humana, às grandes migrações do Homo sapiens e às transformações ambientais que moldaram a diversidade biológica da nossa espécie. Para entender por que essa tonalidade permanece tão rara, é necessário retornar a um período em que a humanidade ainda vivia em pequenos grupos dispersos, enfrentando climas extremos, pressões evolutivas silenciosas. Durante a maior parte música da existência humana, olhos claros simplesmente não eram comuns. A ancestralidade africana do Homo sapiens sugere que por dezenas de milhares de anos a pigmentação ocular predominante era escura. Isso está em consonância com o papel protetor da melanina em ambientes de alta radiação ultravioleta. Olhos castanhos, ricos em melanina, não eram apenas uma característica estética, mas uma condição biologicamente estável. Em populações música expostas ao sol intenso, a mudança começa quando grupos humanos deixam a África e se expandem para regiões da Eurásia há cerca de 60 mil anos. Esse deslocamento não foi apenas geográfico, foi também evolutivo. Música, ao ocupar latitudes mais altas, os humanos passaram a viver sob menor incidência solar, invernos prolongados e novos regimes ecológicos. Essas condições alteraram pressões seletivas sobre a pigmentação de pele, música, cabelo e olhos. A ciência contemporânea reconhece que olhos claros surgiram relativamente tarde na história humana. Evidências genéticas indicam que variantes associadas a baixa pigmentação ocular se tornaram mais frequentes em populações europeias durante o Paleolítico, música superior e principalmente durante o Neolítico, quando comunidades agrícolas começaram a se estabelecer e crescerem. Tamanho. Não se trata de um evento único, mas de um processo gradual, influenciado por migrações, isolamento e recombinação genética ao longo de milênios. Um dos avanços mais importantes nessa investigação veio da paleogenomíca, o estudo de DNA antigo extraído de restos humanos pré-históricos. Música. Pesquisas lideradas por cientistas como David Reich, da Universidade de Harvard, ajudaram a reconstruir como diferentes populações música antigas contribuíram para a genética europeia moderna. Esses estudos mostram que a Europa pré-histórica foi um mosaico dinâmico de caçadores, coletores, música, agricultores, neolíticos e populações das estepes, cada uma trazendo variantes genéticas distintas. Música, incluindo aquelas ligadas à pigmentação. Os olhos verdes, nesse cenário, parecem emergir como uma combinação rara dentro dessa diversidade. Eles não correspondem, música, simplesmente a uma mutação isolada, mas há um equilíbrio genético incomum entre baixa melanina e propriedades estruturais da íris. A presença moderada de pigmentos combinada com a dispersão ótica da luz cria a tonalidade verde. Música, isso exige um conjunto específico de variantes, tornando-a característica estatisticamente música. Improvável. A genética moderna confirma que a cor dos olhos é um traço poligênico. Estudos amplos de associação genomíca, como os publicados em periódicos científicos como Nature Genetics, demonstram que múltiplos genes influenciam a pigmentação ocular. Entre
Os mais relevantes estão OCA2 e HEC2, que regulam diretamente a produção e distribuição de melanina. No entanto, o verde não é simplesmente uma categoria intermediária previsível. Ele surge apenas quando certas combinações raras se alinham, o que explica sua baixa frequência global. Na pré-história, esse tipo de raridade poderia ser amplificado por mecanismos populacionais específicos. Em pequenos grupos isolados, a deriva genética tem um impacto poderoso. Características incomuns podem se tornar mais frequentes, não por oferecerem vantagem adaptativa, música, mas por puro acaso demográfico. Esse processo é especialmente relevante para populações paleolíticas europeias, frequentemente fragmentadas por glaciações, rios e barreiras naturais. Além disso, existe a possibilidade de que características raras tenham sido influenciadas por seleção sexual. Alguns modelos evolutivos sugerem que traços incomuns podem se tornar atraentes simplesmente por serem diferentes, aumentando sua transmissão ao longo do tempo. Ainda assim, a ciência trata essa hipótese com cautela. Não há consenso definitivo de que olhos verdes tenham conferido qualquer vantagem direta. Eles podem ser, em grande parte, um subproduto neutro da evolução da pigmentação em ambientes de baixa radiação solar. O mais significativo é que olhos verdes carregam um sinal histórico. Eles não são apenas uma cor rara presente em indivíduos modernos. São um reflexo de eventos populacionais profundos, migrações antigas, isolamento genético, recombinação ao longo de milhares de anos e mudanças ambientais que transformaram a biologia humana fora da África. Mesmo hoje, com bancos genômicos massivos e técnicas avançadas de sequenciamento, a ciência ainda não consegue prever perfeitamente quando o verde surgirá em uma criança a partir de seus ancestrais. Isso reforça a complexidade do fenômeno. Olhos verdes não seguem regras simples. Eles são o resultado música de uma arquitetura genética multifatorial, onde pequenas variações produzem efeitos visíveis extraordinários. Ao observar essa característica, o que se música vê não é apenas um traço estético. O que se revela é um fragmento da pré-história inscrito no corpo humano, uma herança estatística improvável que atravessou eras glaciais, revoluções agrícolas e transformações culturais até chegar ao presente. E no próximo capítulo, música, a investigação se aproxima das perguntas que permanecem em aberto, que apesar de todos os avanços, ainda existe um limite claro entre o que a genética já explica, música, e o que continua sendo um dos enigmas mais sutis da diversidade humana. Mesmo após décadas de avanços em genética humana, biologia evolutiva e paleogenomíca, os olhos verdes permanecem como um exemplo notável de como certas características humanas ainda desafiam explicações completas. A ciência compreende os mecanismos gerais que produzem essa tonalidade rara, conhece os genes mais relevantes, entende o contexto populacional em que ela surgiu. Ainda assim, quando se observa a persistência do verde como uma exceção estatística global, surge uma pergunta inevitável: por que exatamente essa cor permaneceu tão incomum ao longo de toda a música? História da espécie. A resposta começa com um princípio fundamental da evolução. Nem toda característica música existente em humanos é resultado de uma adaptação direta. Muitos traços música persistem não porque oferecem vantagem seletiva clara, mas porque são subprodutos neutros da história genética das populações. Olhos verdes podem representar precisamente isso, uma configuração rara que emergiu em certos grupos, atravessou gerações e permaneceu limitada por sua própria improbabilidade genética. A cor ocular é um traço poligênico e altamente regulado.
Isso significa que não existe um gene do olho verde, nem uma mutação única responsável por sua presença. O verde surge quando múltiplas variantes, associadas à melanina e à estrutura da íris, se combinam de maneira específica. Esse tipo de arquitetura genética torna o fenômeno difícil de prever e, em alguns aspectos, ainda incompleto do ponto de vista explicativo. Mesmo com ferramentas modernas como estudos de associação genômica em larga escala, os pesquisadores ainda não conseguem mapear todas as interações envolvidas. Há variantes genéticas raras que permanecem subdetectadas em amostras populacionais. Existem mecanismos regulatórios que modulam a expressão gênica de forma sutil. Além disso, fatores epigenéticos e estruturais da íris, que não se reduzem apenas à sequência do DNA, podem influenciar a tonalidade final observada. Essa complexidade representa um limite real do conhecimento atual. A ciência não ignora o fenômeno, mas reconhece que ele é multifatorial demais para uma explicação simples e definitiva. A raridade dos olhos verdes, portanto, não está em um mistério biológico oculto, mas na própria natureza probabilística da genética humana. Outro ponto essencial música é que a evolução da pigmentação ocular está conectada a processos maiores, como migração, deriva genética e recombinação populacional. Olhos verdes surgiram em populações específicas, principalmente na Europa, e isso se deve ao fato de que certos conjuntos genéticos música se tornaram mais frequentes em contextos históricos particulares. No entanto, essas populações nunca representaram a maioria global da espécie música. O Homo sapiens sempre foi majoritariamente composto por grupos com pigmentação ocular escura música e isso continua sendo verdade até hoje. Essa distribuição global também explica música por olhos verdes permanecem raros para que uma característica música se torne comum em escala mundial. Ela precisa se expandir demograficamente ou oferecer uma vantagem seletiva robusta. Música. No caso do verde, não há evidência de que tenha existido uma pressão evolutiva forte o suficiente para torná-lo dominante. Ele persistiu como uma variação localizada, influenciada por história populacional e acaso genético. A ciência também considera hipóteses relacionadas à seleção sexual, um mecanismo em que preferências sociais, reprodutivas música, podem influenciar a frequência de determinados traços. Características raras podem se tornar mais atraentes em determinados contextos culturais. Música, aumentando sua transmissão. Contudo, esse tipo de explicação permanece difícil de testar diretamente em escalas pré-históricas. Não existe consenso definitivo sobre o papel da seleção sexual na manutenção de olhos claros e menos ainda na persistência específica do verde. O que se pode afirmar com segurança é que olhos verdes representam uma interseção entre biologia e história. Eles são música, um marcador visível de como a diversidade humana foi moldada por migrações música antigas, isolamento de pequenos grupos, eventos demográficos e música, combinações genéticas improváveis. Em vez de um traço misterioso no sentido popular, eles são um exemplo de como a evolução frequentemente produz resultados inesperados, música não planejados e estatisticamente raros. Há também uma dimensão mais ampla nessa investigação. A cor dos olhos mostra como características humanas aparentemente simples podem envolver sistemas biológicos extremamente complexos. Ela revela como fenótipos visíveis dependem de redes genéticas profundas, de interações óticas e de trajetórias populacionais que atravessam dezenas de milhares de anos. O verde, nesse
Contexto não é apenas uma cor, é uma assinatura de contingência evolutiva. Ao olhar para olhos verdes, a ciência não encontra uma resposta única e definitiva, mas um conjunto de camadas explicativas. Existe o nível molecular envolvendo melanina e regulação gênica. Existe o música nível populacional envolvendo migração e deriva. Existe o nível histórico envolvendo pré-história europeia e transformações demográficas. E existe o nível epistemológico que lembra que nem todos os traços humanos possuem uma explicação música final. Simples, porque a biologia real raramente é simples. Essa é talvez a conclusão mais importante. Olhos verdes permanecem raros porque são o resultado de múltiplos fatores simultâneos e porque a história evolutiva humana não favoreceu sua expansão global. A ciência já entende parte do processo, mas ainda explora os detalhes finos que conectam genes, ambiente e história profunda. E é justamente isso que torna esse tema tão instigante. Em uma única característica ocular, discreta e silenciosa, existe um registro vivo da pré-história, um lembrete de que cada ser humano carrega no corpo marcas de migrações antigas, de populações extintas, de combinações genéticas improváveis que sobreviveram ao tempo. Música, olhos verdes não são um enigma sobrenatural, são uma janela científica para a complexidade da evolução humana. E como muitas janelas para o passado, eles mostram tanto o que já foi descoberto quanto música aquilo que ainda permanece em aberto, esperando as próximas gerações de pesquisa revelarem com mais precisão. Porque as música, vezes a história mais profunda da humanidade pode estar escondida em algo simples, no olhar. Se esse documentário te fez enxergar a evolução humana de um jeito diferente, deixe seu comentário, continue acompanhando o canal Música aqui. Cada detalhe do corpo humano é uma pista científica sobre a nossa origem. M.